Vamos dar início? O Espírito Santo de Deus, parte 46. Quem serve a Deus supera os obstáculos. Presta atenção no título. Quem serve a Deus supera os obstáculos. Então, quando fala superar obstáculos, então nós temos que entender que os obstáculos surgem, correto? Vamos dar sequência. Com a ajuda do Espírito Santo, seremos capazes de superar todos os obstáculos que surgem no nosso caminho. É Ele que nos consola nos momentos de dificuldade e nos dá coragem para seguir em frente, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando confiamos no Espírito Santo, sabemos que não estamos sozinhos. Ele está sempre presente, nos conduzindo para a vitória. Não tem como viver aqui na terra sem enfrentar obstáculos. A palavra do Senhor nos ensina isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor nos ensina que quem quiser seguir a Cristo da forma certa, sofrerá perseguição. Mas também o Senhor nos ensina que venceremos as perseguições se seguirmos as suas orientações. Mas pastor, por que a pessoa enfrenta perseguição? Quando você começa a fazer as coisas da forma certa, o diabo ele vai querer fazer que você erre. Então ele começa o quê? Tentar criar estratégias para, de uma certa forma, te destruir. E a única forma dele conseguir destruir é se ele conseguir legalidade para isso. Ele não pode agir fora da legalidade espiritual. Então a única forma dele tocar e agir é se você der legalidade. Então como é que vem a perseguição? Um exemplo, você está no trabalho, aí de repente aquela pessoa ela começa a se levantar contra você, ela começa a ter inveja de você, começa a querer te prejudicar. Diante dessa situação você tem que ter o máximo de cuidado possível. Não é medo, é cuidado, é vigilância total. Por quê? Porque um passe em falso seu, diante daquele cenário, o inimigo consegue uma legalidade para agir. Um exemplo, a Bíblia fala não falar mal de ninguém, não faleis mal uns dos outros. Então, diante de uma situação, aí eu falo mal de uma pessoa, já dei legalidade para o diabo agir. A Bíblia fala sobre o perdão. Então, diante de uma situação que alguém me ofende, eu guardo mágoa, eu já dei legalidade para o diabo agir. Então, a perseguição ela vem. O inimigo ele cria situações e nós precisamos ter o máximo de cuidado possível para não dar legalidade para o inimigo agir. E esse cuidado, essa vigilância é sabendo o que a palavra de Deus fala em cada caso, em cada situação. Eu sempre costumo falar que para todo problema tem a ferramenta certa de se resolver. Nunca queira resolver um problema que se resolve com atitude. Nunca queira resolver aquele problema com oração. Nunca queira resolver um problema que se resolve com conhecimento. Nunca queira resolver com oração. E nunca queira resolver um problema que tem que ser resolvido com oração. Não queira resolver com conhecimento. Então nós temos que saber, diante de cada problema, qual a ferramenta que nós temos que usar para derrotar aquele problema, para derrotar aquela perseguição. Porque o problema tem que ter a ferramenta certa. Qual é a ferramenta certa para resolver o problema que você possa estar enfrentando? É isso que você tem que buscar em Deus. Usando a ferramenta errada, o problema só aumenta. Usando a ferramenta que às vezes vem em forma de orientações de familiares, de amigos, mas que ferem a palavra de Deus, você está aumentando o problema. Então não esqueça, tem problemas que é atitude. Eu vou até aqui relatar um episódio de um caso de uma mulher que morava junta. Ela queria casar, ela queria sair da fornicação, conversava com o marido, conversava, pedia, orientava, sabe, orava, jejuava, se consagrava para que o marido casasse, não tinha acordo. Ele não queria casar. Um determinado dia ela escutou uma pregação. Aquela pregação saltou os olhos dela, que ela tinha que tomar uma atitude. Eu não estou falando que ninguém tem que seguir esse exemplo aqui, que eu vou citar, pelo amor de Deus. Tenha discernimento para saber
cada caso é um caso. Ela chegou em casa, arrumou as malas do marido, quando o marido chegou do trabalho. E essas malas? Então, para você ir embora. Mas por quê? Você não quer casar comigo? Eu quero sair do pecado. E já que você não quer casar comigo, vai embora. No dia seguinte ele foi no cartório. Ele foi embora? Não. Casou. Mas o que aconteceu? Um problema que precisava de atitude, ela estava orando. Um problema que precisava ela se posicionar, ela só fazia oração em jejum. Então, irmãos, o povo de Deus tem que ter um discernimento, porque o povo de Deus tem uma mania de espiritualizar demais as coisas. Tudo é o diabo, ou tudo é Deus. Não é assim não. Tem coisas que é o diabo, tem coisas que é Deus, e tem coisas que é o homem. Tem coisas que é o ser humano. Eu lembro uma igreja que eu fui pastorear. Quando eu cheguei na igreja, falaram: pastor, e o senhor vai ter dor de cabeça aqui. Por quê? Porque dia de domingo aqui, na hora do culto, o vizinho da frente liga o som alto. E é o som alto aqui da igreja, o som alto de lá, aquela bagunça. Eu falei: não, tá bom, pode deixar. No dia seguinte, eu fui lá no bar, sentei, pedi um refrigerante, comecei a conversar com o dono do bar, perguntar como é que estava a situação, me identifiquei com o novo pastor da igreja. Aí ele relatou que o pastor deixava o som alto. Eu falei: meu amigo, não estou aqui para prejudicar ninguém, vamos fazer o seguinte, esse é meu telefone, domingo quando eu estiver fazendo o culto, se o senhor escutar o barulho do som, se eu passo uma mensagem no meu celular, que na mesma hora eu vou baixar. E se logo em seguida o senhor continuar escutando o som, o senhor passa uma mensagem novamente, porque eu desligo o som e eu vou pregar na garganta, porque eu não estou aqui para te incomodar. Tá bom então, pastor. No domingo seguinte, preguei normalmente, nunca recebi mensagem, nunca mais ele ligou o som dele na hora do culto. Aquele problema se resolvia com oração? Não. Com jejum? Não. Se resolvia com o quê? Com o diálogo. Agora já imaginou se eu espiritualizasse? Demônio desgraçado, diabo do quinto dos infernos, demônio maldito que usa esse homem. Irmãos, o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Nem tudo é o diabo, nem tudo é Deus. Tem coisas que é o homem. Você não é uma marionete nas mãos de Deus. Você não é uma marionete nas mãos do diabo. Você é um ser criado por Deus, inteligente, com poder de decisão própria. Então não dá para atribuir tudo a Deus, tudo ao diabo. Tem coisas que é você, tem coisas que é o ser humano. Então, diante dos problemas, agora os problemas surgem. Agora, como você vai resolver? Aí vai depender da sua intimidade com Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te dar o discernimento. E problema, irmãos, a pessoa tem que ter cuidado. Que um problema, você não resolver de uma forma errada, um problema pequeno cria um problema gigantesco. Eu considero problemas como uma mata seca, que alguém chega, risca um palito de fósforo e solta no chão. Aí aquele fogo começa bem devagarzinho. Se ele já pisar em cima, já era, resolveu o problema. Mas ele vai deixando e o fogo vai aumentando, vai deixando. Chega um momento que ele vai querer apagar, não consegue mais. O problema é assim. Surgiu, como resolver? Qual a ferramenta de se resolver? Eu estou enfrentando essa perseguição, mas por que eu estou enfrentando essa perseguição? Eu estou enfrentando esta luta, mas por que eu estou enfrentando esta luta? Dando sequência. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos lá. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, quem é nascido de Deus vence os problemas que o mundo nos traz. E como é que eu vou vencer? Pela fé. E como é que eu vou adquirir a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra
de Deus. Então vamos lá. Eu falo que eu sou nascido de Deus, mas eu não vou da igreja. Eu falo que eu sou nascido de Deus, mas eu não oro. Eu falo que eu sou nascido de Deus, mas eu não leio a Bíblia. Será que eu sou nascido de Deus? Ou será que eu só tenho um título de crente? Evangélico? Porque o nascido de Deus é diferente. O nascido de Deus, ele tem uma fé. Então ele não é guiado por sentimentos, ele é guiado por fé. E esta fé ele adquiriu no exercício de ouvir a palavra, de meditar na palavra, da oração. Eu vou na igreja quando dá certo. Será que é nascido de Deus? Eu não preciso da igreja para buscar Deus. Será que essa pessoa é nascida de Deus? Nós temos que ter um cuidado, irmãos. Olha o que está escrito aqui em 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê? Mas esse crer aqui não é o crer da boca para fora, é o crer da obediência. É para perdoar, perdoa. É para se santificar, se santifica. É para amar ao próximo, ama. É para suportar uns aos outros, suporta. Porque tem casos que Deus manda suportar. Então esta pessoa, que ela é nascida de novo, esta pessoa, ela crê no Senhor Jesus Cristo, então ela obedece às regras de Cristo, automaticamente ela vence o mundo. Ela vence. Continuando. Mateus capítulo 24, versículo 13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos lá, os problemas surgem. Eu preciso ser nascido de Deus para vencer o mundo. Mas eu preciso ter um cuidado para na trajetória eu não sair não sair do caminho do Senhor. Então eu preciso perseverar até o fim. E qual é o fim? O último suspiro de vida. Então é comum você encontrar pessoas que começam muito bem, até começam como o rei Salomão, achando graça de Deus aparecer para ele e falar: o que tu quer, Salomão? Pede-me que eu te dou. E ele pedir a Deus sabedoria, e Deus ficar surpreso com a sabedoria dele, com o pedido dele, e falar: vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, e vou te dar poder. E fez de Salomão uma potência. Só que Salomão não perseverou. Você vai para a Bíblia e você encontra que na velhice dele, ele não perseverou em seguir a Deus como Davi seu pai. Ele se uniu às mulheres que Deus tinha falado para ele não se unir. Então não é só ser nascido de Deus para vencer o mundo, você tem que perseverar. Tem muita gente que é nascido de Deus, começou a vencer o mundo, mas na trajetória começou a sair dos planos de Deus, começou a se desviar. Irmãos, um dia Lúcifer estava nos planos de Deus, mas se desviou. Um dia Judas estava nos planos de Deus, mas se desviou. Salomão estava nos planos de Deus, mas não perseverou até o fim. O que você acha que vai fazer você ou eu perseverar até o fim? É a placa da igreja? É porque eu falo que eu sou crente? Se a Bíblia está repleta de pessoas que tiveram intimidade com Deus de uma forma gigantesca, e essas pessoas se desviaram, você acha que você é um privilegiado para não se desviar, seguindo Deus de qualquer jeito? Não, nós não somos privilegiados, irmãos. Nós temos que vigiar, é uma luta constante, é uma luta diária, é todo dia matando um leão, para não desistir, para não retroceder, para não sair dos planos de Deus. Ou você acha que para aquelas pessoas que Deus trouxe sentença, que a Bíblia Sagrada fala, para essas pessoas é sentença de condenação, e para você vai ser perdão? Para mim vai ser perdão? Se eu sair dos planos de Deus? Não. Se eu sair dos planos de Deus e permanecer fora dos planos de Deus, a sentença vai ser condenação, mesmo Ele me amando. Continuando. Em resumo, essas passagens ensinam que a fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus, nos capacita a vencer o mundo, superar as adversidades e sermos salvos. Além disso, nos lembra da importância de perseverar na fé até o fim, para alcançarmos a salvação eterna. A Bíblia também nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. E sabemos que
Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, tem comunhão com Deus, tudo que possa acontecer na trajetória da sua vida é para o seu bem. Até os erros que você, de uma certa forma, às vezes comete. Porque aquele erro traz uma consequência e você para e fala, peraí, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aí você volta para o caminho. Todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes você murmura e pensa que não, o Espírito Santo te repreende, você fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Estou murmurando. Aí você volta para o caminho da gratidão, ou seja, aquilo contribui para o seu bem. Às vezes é uma porta de emprego, a pessoa perde uma porta de emprego, meu Deus, perdi a porta de emprego, mas agora começa a buscar Deus mais a sério. Começa a orar mais, começa a ler mais a Bíblia, começa a ir mais na igreja. Por quê? Porque está desempregado, levou aquele choque. Então até a perda de um emprego às vezes contribui para o bem. Tem tantas coisas que acontecem. Quantas pessoas, irmãos, são tratadas no hospital? Quantas pessoas falam assim, meu Deus, obrigado porque eu passei pelo hospital. Eu estava relaxado, eu estava longe de ti, eu estava achando que eu era alguma coisa, eu estava achando que eu era a cereja do bolo, mas dentro do hospital eu percebi o tanto que eu sou frágil, fraco e limitado. E aí a pessoa acende a chama do coração para ter comunhão plena com Deus. Então passar por aquele hospital contribuiu para o bem. Agora, irmãos, quando a pessoa não sabe extrair o melhor de cada situação da vida, aí ela vai se revoltar, vai murmurar, vai guardar mágoa no coração, vai sair dos planos de Deus. Continuando. Se você é de Deus e tem andado de acordo com a sua palavra, tudo o que acontece na sua vida tem um lado positivo. Pode você não entender agora, mas um dia entenderá e verá como Deus trabalhou em seu favor. Vejamos alguns exemplos de que tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus, daqueles que amam a Deus. Primeiro exemplo, Deus permitiu a existência do gigante Golias para que Davi pudesse ser honrado e não para ser destruído por ele. É verdade. O que seria de Davi sem o gigante Golias? Quem era Davi antes do gigante Golias? Pastor de ovelhas. Quando surgiu o gigante Golias, que o Israel inteiro estava desesperado, quem vai resolver esse problema? Quem vai lidar com este problema? Aí surge Davi, um jovem, e vai lá, derrota o gigante Golias, foi promovido, caiu na graça do rei. Ou seja, aquele gigante Golias foi uma oportunidade que surgiu para que Davi se destacasse. Aquilo que para os outros era um problema, para Davi foi a solução do sucesso dele, solução dos problemas dele, de sair da mesmice para a promoção. Nós sabemos que Deus ungiu Davi para ser rei, e ele passou a reinar no lugar de Saul. Então surgiu um problema, peraí, qual é a lição que eu posso extrair desse problema? 2. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo por seus irmãos, não para que ele fosse um escravo, mas sim para se tornar um governador e provedor da família. Conhecemos muito bem a história de José. José estava no conforto da casa, José era o queridinho do pai. Os irmãos tinham inveja de José, colocaram José numa cova, queriam matar José, resolveram não matar. José foi vendido como escravo, José foi caluniado pela esposa de Potifar, e no final de tudo, Deus tira ele da prisão, resumindo a história, para ser o governador e provedor da casa daqueles que o odiavam. Ou seja, Deus não permitiu José passar por aquele problema para ele ser um derrotado, para ele ser um fracassado. Deus permitiu ele passar por aquele problema para ele ser um governador, para ele ser um provedor, para ele ser a solução do problema e não problema. Vamos citar aqui mais um exemplo.
Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha de fogo para que todas as pessoas daquela província se convertessem ao Deus verdadeiro, não para que fossem queimados vivos. Conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Por não seguir a idolatria do rei, eles foram jogados vivos em uma fornalha. Deus não permitiu para que eles fossem queimados. Deus permitiu para que aquela região se convertesse a Deus, porque todos pensavam que eles iriam morrer com o fogo, e não aconteceu nada com eles. E eles saíram da fornalha, e ali todos tiveram que seguir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um dia eu escutei um pregador falando que Deus, Ele às vezes não livra a pessoa da fornalha, Ele livra na fornalha. Então tem situações que Deus deixa você enfrentar, para no meio daquela situação, Ele te tirar como cabeça. Vamos ver mais um exemplo. Deus permitiu que Daniel fosse jogado vivo, na cova dos leões, não para ser comido de animais, mas sim para que todos pudessem testemunhar o poder de Deus através de Daniel. Sabemos a história de Daniel também. Foi jogado na cova dos leões e os leões não fizeram nada com ele. Saiu da cova dos leões ileso, sem nada. E aqueles que criaram uma situação para jogar Daniel na cova dos leões, quando jogaram essas pessoas na cova dos leões, antes de cair no chão, os leões já tinham despedaçado. Mas quando jogaram Daniel, não aconteceu nada. Mais uma vez, Deus não livrou Daniel da cova, Ele livrou na cova. Então, enfrentando um problema, uma perseguição, uma luta, espera aí, você é representante de Cristo. Digamos que alguém está caluniando você. A pessoa está te caluniando. Aí Deus que te vê, sabe quem é você, está vendo a calúnia. Olha que maravilha. O Ser Supremo, Criador dos céus e da terra, está vendo a mentira. E você que serve ao Deus Supremo, Criador de todas as coisas, sabe que Ele sabe que dá mentira. Aí você tem que fazer o quê? Guardar mágoa? Revolta? Vou chamar para briga? Vamos resolver no braço? Não, meu Senhor, entra com a tua providência. Aí tem coisas, irmãos, que não é se chatear, não é ficar revoltado, é só falar: Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor sabe o que está acontecendo. Senhor, me livra do homem mau. Senhor, se o homem mau está maquinando algo contra mim, Senhor, paralisa. Aí a pessoa fala assim: meu Deus, não é questão de vingança, não é questão de ser uma pessoa mal, mas para a pessoa entender o recado que ela está tocando numa pessoa que serve ao Senhor, só dá uma sacudidinha na pessoa. Não é prejudicar a pessoa, não é sentimento de vingança, macumba gospel, não é isso não. Mas vem aquela pessoa, acontece alguma coisa, ela para assim, o Espírito Santo já lembra do que ela está fazendo contigo, ela: opa, peraí, esse vaso aí, eu preciso ter cuidado. Esse vaso aí não é qualquer um não. Essa varoa aí não é qualquer uma não. Peraí. Mas é um pedido que você faz para Deus, mas não é com sentimento de vingança, sabe? Sentimento de ódio, de revolta, de punição. Não, é um sentimento de amor para que a pessoa desperte e acorde a tempo. É um pedido com amor. Continuando. Todos esses homens mencionados acima foram guiados pelo Espírito Santo de Deus e tiveram um final feliz. E todos foram honrados por Deus.
Deus não permite você enfrentar problemas para você ser um miserável, fracassado. Ele permite para você aprender como ser uma pessoa vencedora. Deus quer te honrar como honrou os homens citados acima. Quanto ao gigante, ou seja, ao problema que você possa estar enfrentando, o Senhor já te deu todo o suporte para você vencê-lo. Está enfrentando algum problema? Estou, pastor. Deus já te deu suporte. E qual é o suporte? É isso que você tem que ter o discernimento espiritual. Para esse problema, qual é a ferramenta que eu tenho que usar? É o conhecimento? É a amizade? Um exemplo. Tem pessoas que às vezes tentam se aposentar de tudo que é jeito, não consegue. Aí converso com a pessoa fala, não rapaz, tem uma pessoa que trabalha lá no INSS, pode deixar que eu resolvo isso para você. Mas vamos lá, mas você conduz uma vida sem boas amizades, aquela pessoa difícil, sabe, aquela pessoa que ninguém se aproxima, aquela pessoa que todo mundo evita. Se fosse uma pessoa que se desse bem com todo mundo, ou seja, aquele problema, uma conversa, a pessoa conversaria com outra pessoa e resolveria. Já tem problema que a pessoa tem que construir um advogado. A pessoa está orando, mas para aquele problema é como se estivesse pedindo a Deus para a galinha criar dente. A galinha nunca vai criar dente. Então precisa de um advogado. Já tem problema que a pessoa tem que chamar, senta aqui, vamos conversar. E já tem problema que você tem que ir para oração. Não use a ferramenta errada. O povo de Deus sofre, porque usa a ferramenta errada. Espiritualiza demais. Deixa eu citar um exemplo que eu já citei aqui sobre a importância de usar a ferramenta certa. Digamos que eu chegasse para você e eu falasse, eu vou te dar uma meta para essa semana que vai entrar. A sua meta é você derrubar aqui essa parede, toda essa parede aqui. Vou te dar uma semana de prazo. Aí você vai calcular o quê? Poxa, uma semana de prazo, eu vou vir aqui com a marreta e eu vou, um dia só, derrubo isso aqui tranquilo. Aí você fala, tá bom então, topado. Aí eu entrego para você uma colher de sopa. Essa é a ferramenta que você vai usar. Aí você vai falar, não, mas com a colher de sopa eu vou precisar de 1 ano, 2 anos. A colher de sopa é a ferramenta apropriada para derrubar essa parede? Não, é a marreta. O problema que você está enfrentando, você está usando a ferramenta certa? Porque se você usar a ferramenta errada, o problema continua, se estende. Porque, irmãos, tem que entender uma coisa, problema tem limite. Você não pode tratar um problema como se fosse uma questão de saúde, porque a saúde, às vezes, a pessoa faz um tratamento que tem que ser prolongado, e tem pessoas que, às vezes, demora mais tempo, outras conseguem pela fé de uma forma rápida, mas problema você tem que entender o seguinte, iniciou, tem dia para acabar. Porque se passa do tempo de acabar, virou bagunça. Sai do controle, tira a paz. Então tudo tem limite. Peça ao Espírito Santo, me mostre a ferramenta que eu tenho que usar para resolver esse problema. Me mostra, Senhor. Acabou. Ele vai te mostrar, você usa, o problema cessa. Próximo domingo, daremos continuidade em nome de Jesus. Não se esqueça que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Abençoe, meu Deus, cada pessoa, derramando da tua unção, da tua graça e do teu poder. Venha, meu Pai, manifestar o teu poder na vida de cada um, santificando cada pessoa. Deus, faça uma obra completa,
É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.